breve reflexão de uma terça-feira que, para variar, a gente fica sempre pensando nos dilemas que a gente enfrenta, políticos, culturais, sociais, econômicos, e eu preciso, enaltecer um determinado fato na fábrica do tempo e do espaço, a existência de um consórcio tenebroso que não vai mudar apenas com as eleições do Executivo de 2026. Independentemente, do contexto e da situação que a gente está olhando para a candidatura do Bolsonaro, que cada vez mais se distancia da realidade, eu vejo um regime que massacra o Bolsonaro, que massacra os seus apoiadores, que massacra comunicadores que ousam questionar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, a licitude de seus atos, dessas ordens completamente abusivas. E eu vou aqui soltar uma análise em ar profético. O regime só vai piorar. 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 Por que eu sou meio... Eu acho que eu sou bem limitado e eu preciso repetir algumas coisas para fixar. O regime só vai piorar. Por que eu repito tanto isso? Porque tem gente que trabalha como se o regime não estivesse piorando, como se ele simplesmente não existisse. Ontem eu falei com muita gente do meio político, mais do que normal. Fiquei no telefone horas e ao mesmo tempo trabalhando, mas qualquer candidato que queira ser viável, qualquer candidato que queira o apoio do Bolsonaro, qualquer pessoa que queira entrar na corrida, de qualquer partido, se ela tem um pingo de decência, se ela tem um pingo de honestidade intelectual, ela vai entrar na nossa cruzada contra os abusos, as ordens abusivas, a invasão de competências, os atos criminosos, a quadrilha, a máfia que foi formada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Eleições com este TSE já deixa todo mundo melindrado. Eu não confio na Carmen Lúcia, eu não confio no Cássio Nunes, eu não confio nem no André Mendonça. Vou confiar no Alexandre de Moraes, que é um carrasco, um delinquente, um bandido, togado, travestido de ministro. Vou confiar no Gilmar Mendes, que está ligando para a galera de madrugada, fazendo articulação política, chamando o governador para ser candidato ao Senado. Eu vou confiar Em quem que eu vou confiar? Do Supremo, do TSE. Inclusive, eu trabalhei com a Verônica, que foi indicada para a STM, quando eu era estagiário no Moraes Piton Advogados. Eu não sabia que ela era advogada da Gleisi Hoffmann. Ela foi indicada para a STM, Superior Tribunal Militar. Trabalhei, na verdade, fui orientado pelo André Ramos Tavares, que é ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no doutorado. Eu não confio nele. Eu não confio em ninguém que está lá. E não sou eu. Qualquer pessoa que olha para o estado de coisas que a gente vive hoje não confia. Como confiar? Por isso que a gente tem que trabalhar em bloco e de maneira coordenada. Costurar mais. Jogar o jogo no meio de campo. Muita gente fala, olha, só tem atacante, só tem camisa 10. Precisa de bastidor, precisa de articulação. Porque a esquerda está olhando para essa situação toda e está muito confortável. Ah, mas o Lula fala bobagem. A gente vai falar aqui das bobagens do Lula, das bobagens da Gleisi, das bobagens do governo federal. Só que eles têm uma blindagem. Eles têm uma blindagem que é a blindagem construída pelos advogados da máfia e do crime que estão no STF. Poxa, Marco, então dá uma solução. Infelizmente, a solução é difícil. Você trata esse assunto como deveria ser tratado? Ou você trata em tom de normalidade e apequena ele ou trivializa a importância de precisarmos pensar num novo Supremo Tribunal Federal e debater isso daí? Era para ter... Gente, desde que eu entrei na faculdade de Direito, o assunto supremocracia, ou quem controla o controlador, ou quem vigia o vigia, esse tema é debatido nas salas de aula, ou pelo menos era, trazendo exatamente o que a gente vive hoje no nosso país. Exatamente. E eram exemplos que era incogitável um negócio desse. Ninguém imaginava. Não, veja, exemplo retórico. Artigo 1º da Constituição. Esta Constituição será injusta. As normas dessa Constituição são injustas. Daí você vê Barroso na Sapucaí, Gilmar Mendes com interlocutor político, que usa o Lauro Jardim para falar o que ele está fazendo, para mandar recado. Supremo, Barroso também, Gilmar e Alexandre de Moraes usam a Daniela Lima para mandar recado. Os caras estão muito confortáveis. E a gente, para deixá-los numa situação
gradativamente de mais pressão, de maior pressão, de maior intensidade sobre o que vai acontecer, a gente tem que estar mais articulado, melhor articulado também. Mais e melhor. E é por isso que a gente faz esse programa, porque temos muitos assuntos para falar, várias análises para fazer. Essa construção de pontes é apenas um caminho, eu não estou dando uma solução. Mas é que nem o pessoal que fala blá, 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 tem gente que escreve às vezes no chat. Vocês só falam, né? Falar, agir, tudo isso é importante. Só falar é importante para quem ainda não fala. Para quem ainda não fala. Falar é importante sim. Não subestime o ato de falar. E de debater e de conversar, porque o cara que fala blá, 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 provavelmente é um cara que não tem a menor ideia do que é o Supremo Tribunal Federal, ou não tem mãe, ou não tem vó, ou não tem tia que está sofrendo nas mãos desses caras. E é o cara que não sente a dor de ver outras empresas de comunicação, grandes empresas desse consórcio, que participam da blindagem ao Supremo e ao governo federal, não falando absolutamente nada. Pelo contrário, CNN tinha um imbecil na CNN, um débil mental, falando que o Clériston era um criminoso. Tá? Então tinha um cretino na CNN falando isso. Pergunta se ele já conversou com a família do Clériston ou se ele sabe alguma coisa sobre o caso do Clériston. Então, se isso não deixa você indignado, meu amigo, você é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar o seu espacinho de poder. E eu não quero estar ao seu lado. Eu quero estar contra você. E nós temos aí